boa tarde a todos. O meu nome é Diogo Videira, sou Presidente do Conselho Nacional de Debate. Então, em primeiro lugar, queria-vos dar os parabéns pelo trabalho que estão a desenvolver e por estarem a criar uma sociedade de debates. Muitos parabéns à mesa e eu vou passar a dar uma pequena formação de debate, que me foi pedida então pelo Osvaldo. Espero que gostem. Qualquer questão estejam mais que 100% à vontade para perguntar qualquer coisa, falar comigo através de Facebook, é fácil encontrar. Estejam 100% à vontade. Então, a formação deverá demorar cerca de 1 hora, mais ou menos. Qualquer dúvida, estejam à vontade. Então, em primeiro lugar, é importante percebermos o que é debater, como deve ser. Então, na sua gênese, debater é argumentar. Então, argumentando, estamos a fazer uma explicação lógica de ideias com o objetivo de fundamentar determinadas afirmações. Basicamente, num debate, então, em que cada orador tem 7 minutos, o que o orador vai tentar fazer é tentar passar uma ideia e raciocinar em favor ou contra uma determinada moção. Podemos ver o debate, digamos, como que uma guerra de ideias. Nós temos de um lado o governo, do outro lado a oposição. O governo vai trabalhar em favor da moção, ou seja, de aprovar uma determinada ideia. A oposição vai fazer contra essa determinada ideia. Então, os oradores de cada bancada de governo e oposição devem então procurar encontrar quais são os pontos de discordância entre as duas bancadas e explicar argumentativamente porque é que o seu lado tem razão. No debate competitivo, em especial no modelo British Parliamentary, é importante que, além de simples argumentação, as equipas consigam explicar porque é que os seus argumentos, ou porque é que os casos que são trazidos pela sua bancada, pela sua equipa, devem ganhar às outras equipas, ou seja, de que forma é que se devem superiorizar. Ou seja, de certa forma existem, digamos, dois debates dentro de cada debate. Existe o debate em que nós apresentamos os nossos argumentos, as nossas ideias, e existe o debate em que nós mostramos de que forma é que o nosso caso é mais importante ou é superior ao caso das duas equipas. Ao primeiro chamamos de debate, regularmente. Ao segundo costumamos chamar, digamos, que meta-debate, e é também importante para termos em atenção. Então, no debate em si, eu vou agora fazer... já agora, vai estar, juntamente com este vídeo, irá estar um pequeno PowerPoint em que vocês podem seguir esta formação ou simplesmente olhar para o PowerPoint. Então, algumas coisas que são importantes ter em conta do que é que devemos fazer ou não fazer durante o debate. Então, é importante sermos claros, sermos estruturados a apresentar o nosso caso, fazer uma coisa que costumamos chamar de flagging, ou seja, cada vez que fazemos uma determinada afirmação ou cada vez que trazemos um ponto novo para o debate ou que refutamos um ponto de uma outra equipa, ser claro e dizer expressamente que se está a fazer isso para que os juízes possam mais facilmente ter em conta esses mesmos pontos. Usar exemplos também ajuda, geralmente, a ilustrar, a clarificar qual é que é o ponto que estamos a fazer ou onde é que o nosso caso quer levar. Os exemplos ajudam-nos também a não nos perdermos, ou seja, a seguirmos o nosso ponto sem nos desviarmos da lógica que queremos fazer passar. Fazer concessões é muitas vezes importante também, enquanto preparamos os nossos casos. De certa forma, então, nós temos de assumir que para determinadas moções há determinadas coisas que nós não conseguimos provar, ou seja, há pontos em que nós temos vantagem, há pontos em que a oposição tem vantagem. O importante é demonstrarmos porque é que os nossos pontos em que nós temos vantagens são mais importantes do que os pontos em que os outros têm vantagem, que eles irão também, obviamente, argumentar de que os pontos deles são então os pontos que são mais importantes, devem ser mais relevados num debate.
Em debate é também extremamente importante, e todo o modelo se baseia à volta disso, em que os casos sejam comparativos. Ou seja, em que no nosso discurso de apresentação nós mostremos desde logo como funciona o nosso lado, mas também como funciona o outro lado que a outra equipa estará a desenvolver. Assim conseguimos ter um discurso mais completo e conseguimos melhor demonstrar porquê é que funciona e porque é que, da outra forma, os resultados que advirão de defender ou de aplicar determinada medida ou noção não serão tão positivos. Também durante o debate, por vezes, ajuda a usar algum tipo de conhecimento específico, ainda que isto não deva ser, por exemplo, palavreado caro ou conhecimentos que a generalidade das pessoas não sabem, quando utilizados, têm de ser muito bem explicados e, sobretudo, explicados de forma simples, porque queremos que, obviamente, todas as pessoas compreendam qual é o nosso caso ou onde é que os nossos pontos vão levar. O que é que nós não devemos fazer durante um discurso e durante um debate e adjudicando um debate? Então, priorizar o estilo, ou seja, a nossa forma de falar não é mais importante do que aquilo que nós estamos a dizer. O que importa, sobretudo, é o conteúdo e não necessariamente a forma de falar. Outra coisa que não vale a pena de todo nós fazermos é refutar exemplos. A nossa prioridade não deve ser esta. Mais à frente eu vou explicar melhor qual é que deve ser, se calhar, a nossa política de refutação e como melhor poderemos fazer refutação. Algo que não devemos fazer é não responder aos argumentos da outra bancada. Ou seja, o debate, sendo fundamentalmente comparativo, é extremamente importante de que constantemente as equipas façam engagement, ou seja, que respondam aos argumentos trazidos pela outra bancada, porque é a forma como nós mostramos também que nos estamos a superiorizar em termos de conteúdo à bancada opositora. Outra coisa que não interessa em debate é falar de dinheiro. Por exemplo, em moções como esta casa criaria um sistema de saúde universal, um sistema de educação universal, quantificar quanto é que isso nos custaria ou dizer simplesmente que o Estado não tem dinheiro para isso é completamente irrelevante em debate. O que está fundamentalmente em discussão é que no fundo se deva ou não fazer a determinada ação e se isso será ou não positivo. Algo que é extremamente irregular, nunca deve ser feito, é fazer ataques pessoais, discriminações ou generalizações. Para além do facto disso não ser persuasivo e de que certamente não vos irá beneficiar ou não vos deverá nunca beneficiar, é efetivamente ofensivo, não traz nenhum contributo à lógica argumentativa e é contra o próprio espírito do debate. Quanto às generalizações, quanto mais nuanceada for a vossa análise ou as vossas explicações, preferível é para vocês em termos de argumentação, mas mais do que isso, cada pessoa, cada grupo tem as suas próprias especificações e os seus próprios detalhes próprios, e generalizar esses grupos não irá certamente ajudar a tornar o vosso caso persuasivo ou fazer com que ganhem debates. Pronto. Isto foi uma breve introdução a algumas coisas que devem ou não fazer em debate e ao que é o debate num todo. Agora vou passar a fazer uma pequena análise ou alguma análise sobre moções, que foi uma das coisas que me foi pedido, sobre a adjudicação e como valorizar ou como valorizar mais ou menos determinados argumentos. Depois passo a explicar de alguma forma ou a dar algumas sugestões em como não ficar nervoso ou como tirar os nervos do debate ou enquanto falamos em público, e depois algo mais sobre análise, sobre argumentação e como melhorarmos.
Há outras áreas que efetivamente também seria interessante falarmos, mas que provavelmente se calhar ficarão para uma outra formação. Qualquer dúvida que tenham, mais uma vez, façam mais favor em contactar, estou perfeitamente disponível para fazer mais alguma formação. Então, em relação a moções. Então, há três coisas fundamentais que nós temos de pensar quando fazemos uma moção. Em primeiro lugar, que essa moção deve ser equilibrada e com profundidade suficiente para ser debatível num debate no formato British Parliamentary, ou seja, com 8 oradores a falarem e com 4 equipas. Em segundo lugar, ou seja, primeiro, equilibradas e com profundidade. Em segundo lugar, que a moção seja clara e concisa, ou seja, que seja fácil de entender e que seja óbvia para toda a gente o que é que está efetivamente em discussão e a ser debatido. Ou seja, em segundo lugar, clara e concisa. E em terceiro lugar, que seja interessante, ou seja, que qualquer pessoa olhe para a moção e suscite uma discussão. Será que o mundo funciona assim? Será que funciona de outra maneira? Algo interessante e uma métrica interessante para nós vermos se a moção é interessante é falar dela a um amigo, um colega, e se virmos que num grupo pessoas diferentes têm opiniões diferentes, então certamente, se calhar, ou então possivelmente teremos um tema interessante para discutir numa moção. Então, sobre o primeiro ponto. E quando pensamos em preparar uma moção, é importante nós listarmos que argumentos é que existem de cada lado. Ou seja, que argumentos é que existem no governo e que argumentos é que existem na oposição. E vermos mais ou menos se o número deles é relativamente simétrico, ou seja, se uma moção tiver muitos mais argumentos para o governo do que tem para a oposição, então provavelmente a moção será desequilibrada. Algo que temos também de ver é pesar que tipo de respostas é que existem. Ou seja, se um dos lados a resposta àquele argumento é extremamente difícil de dar, então provavelmente o debate acaba de certa forma a estar um bocadinho já resolvido para um dos lados e torna-se bastante difícil de que depois as equipas, quando forem debater, consigam ultrapassar essa barreira ou essas barreiras. Em terceiro lugar, é obrigatório verificarmos a dificuldade dos dois lados, ou seja, se por exemplo um lado tem argumentos bastante óbvios ou bastante acessíveis à maioria das equipas, e um outro lado tem argumentos muito mais difíceis ou muito mais nuanceados. Provavelmente isso, sobretudo em salas com pessoas menos experientes, será um problema e, portanto, por mais interessante que a moção seja, provavelmente não será tão fácil de ser razoavelmente debatida. Temos também de pensar se a moção é extensível, ou seja, se as segundas casas, sobretudo, conseguirão trazer ou desenvolver novos argumentos, ou se as primeiras casas conseguem imediatamente identificar os argumentos principais e explicá-los de forma razoável o suficiente, o que daria uma vantagem injusta então às primeiras casas. Depois temos também de pensar, ou seja, em quinto ponto, se o problema é fácil de identificar. Ou seja, por exemplo, se uma determinada moção, o primeiro governo tem de procurar muito bem qual é o problema que a moção está a tentar resolver, principalmente em moções de policy, se não é óbvio qual é o problema que a moção procura resolver, então provavelmente o primeiro governo estará numa posição de desvantagem em relação às outras equipas, que todas elas têm mais tempo para pensar em quais as situações que a moção está efetivamente a tentar resolver. Ainda sobre este ponto, temos também de pensar que alternativas é que existem. Se existem alternativas melhores, então, ou seja, alternativas melhores do que a solução que a moção propõe para resolver o determinado problema, que é o nosso objetivo, é que a moção eventualmente possa resolver um determinado problema, e se as alternativas são claramente melhores, então provavelmente estamos aqui com uma questão de problem solution mismatch, ou seja, que no fundo
a solução que a moção propõe, ou seja, a alternativa que a moção propõe, não é provavelmente, se calhar, a melhor solução para a situação, e a oposição facilmente irá afirmar isso e dizer, então vamos não fazer essa moção e fazer esta outra medida, e tornará muito mais fácil para a oposição ganhar esse debate. Portanto, é importante sempre pensar, ok, o que é que a oposição irá dizer, o que é que o governo irá dizer, pesar os argumentos que existem de cada lado, e daí garantirmos que efetivamente a moção será equilibrada. No segundo ponto, ou seja, de ser clara e concisa. É importante pensarmos, será que esta moção precisa de conhecimento demasiado específico ou de demasiado conhecimento específico? Será que estamos efetivamente a tratar os termos corretos ou as questões corretas? Se uma busca no Google conseguir imediatamente resolver a situação, então provavelmente deveríamos pensar numa alternativa. Também, ainda sobretudo neste ponto, é muito importante que as moções sejam o mais claras possível, ou seja, que tenham palavras simples, que sejam óbvias ao entender e que não tentem ter termos que por mais agradáveis ou nuanceados ou até educados que possam parecer, que tornem mais difícil para a generalidade das pessoas de debater. E estes são os três principais pilares que nós temos sempre de pensar quando fazemos moções. Eu vou acrescentar no PowerPoint que vou disponibilizar alguns links de formações feitas por pessoas extremamente experientes e extremamente competentes, sobretudo das CA Teams, ou seja, dos chefes de adjudicação de europeus, mundiais e de vários torneios, onde vocês poderão encontrar mais algumas explicações detalhadas sobre estes temas em específico. Pronto. Então, existem, para além disto, três tipos principais de moções. Eu normalmente considero que existem dois tipos e um depois subtipo de moção. Então, o primeiro deles, moções de policy, ou seja, moções de medidas, em que o que se está a falar é de implementar uma determinada medida, e é então necessário descrever como é que esta irá funcionar na prática e quais os impactos ou os resultados que irá ter esta medida na prática. É geralmente útil fazer um modelo para esta moção, ou seja, determinar e explicar de que forma exatamente identificar o problema que a moção está a tentar resolver, fundamental. Explicar de que forma é que esta moção vai atuar, de que forma é que esta medida vai atuar, e depois quais serão os resultados ou outcomes dessa mesma implementação. Geralmente estas moções vêm no formato de esta casa criaria, esta casa implementaria, ou esta casa proibiria, ou outras moções deste género que implicam obrigatoriamente uma ação. Então, o segundo tipo principal de moção é a moção de reflexão ou de valorativa. Neste tipo de moção, o que é pedido aos oradores não é que se estabeleça como efetivamente é que se vai implementar uma determinada medida, mas sim se isso será ou não uma boa ideia, e faz-se mais uma discussão mais, não diria filosófica, mas uma discussão mais centrada na ideia em si. Ou seja, sim, basicamente vamos falar mais das razões para fazer algo e se esse algo é bom ou mau, e focamos mais nisso. Geralmente esse tipo de moções vem no formato de esta casa acredita, esta casa prefere X a Y, esta casa lamenta. Neste tipo de moções, obviamente, vocês devem então fazer mais análise sobre o princípio da questão que está a ser discutida. Então, o terceiro subtipo que existe de moção é chamada moção de agente. Digamos que isto é uma mistura entre moções de policy e moções de reflexão, em que é suposto encararmos uma determinada personagem e as suas razões. Normalmente este tipo de moções vem no formato de esta casa enquanto X faria qualquer coisa.
É muito importante ter em conta que a forma como se debate estes três tipos de moção é fundamentalmente a mesma, ou seja, elas não são completamente diferenciáveis e, no fundo, a ideia em si continua a ser a mesma coisa. Eu pessoalmente prefiro normalmente transformar a maioria das moções da gente e mesmo algumas das moções de policy em moções de reflexão, porque o mais importante é muitas vezes discutir se algo é fundamentalmente bom ou mau, mediante uma determinada situação e aqueles que ela afeta ou beneficia. Mas digamos que acaba a ser um bocado de preferência pessoal. Exemplos dos três tipos de moções. Para uma moção de policy, por exemplo, esta casa criaria um exército europeu. Esta moção de reflexão, esta casa... Ok, eu vou dar três exemplos muito semelhantes, mas espero que percebam de qualquer das formas. Esta casa acredita que os Estados do Norte da África... desculpem. Esta casa acredita... Ok. Vamos fazer isto diferente. Vamos fazer isto diferente, sim. Esta casa acredita que os Estados do Norte da África deveriam entrar na União Europeia. Ou de agente, esta casa, enquanto Portugal, preferiria... Esta casa, enquanto Portugal... Esta casa, enquanto Portugal, votaria os seus esforços diplomáticos para com a CPLP, ao invés de para com a União Europeia, por exemplo. Estes são três exemplos de moções simples. Há vários tipos de moções que podem pensar sobre isto. Sobre moções, também ainda. Então, primeiro, geralmente é importante pensarem que nem todas as moções obviamente são boas. Muitas das moções que já foram feitas em Portugal, já tivemos muitas moções que não são assim tão boas. No entanto, a melhor forma, muitas vezes, de fazer moções, obviamente que é extremamente interessante pensarmos e desenvolvermos as nossas próprias moções e sugiro fundamentalmente que o façam. É extremamente divertido, extremamente interessante. No entanto, também sugiro muito que vão procurar moções a outros sites. Eu vou deixar alguns links onde podem encontrar várias moções extremamente interessantes, porque muitas das vezes algumas das ideias em que nós pensamos já foram feitas anteriormente. É importante, obviamente, aplicarmos as moções aos nossos contextos e àquilo em que as pessoas acreditam nos nossos espaços, mas sinceramente há muitas moções interessantes mesmo, e procurem. Há obviamente bastantes temas que podem interessar. Apliquem sempre em cada moção espírito crítico e pensem: será que esta moção é realmente boa? E pensem que argumentos é que podem existir de cada lado antes de debater emoções, sobretudo em torneios. Em emoções de treino, geralmente há mais liberdade para inventar e pensar o que é que poderemos fazer. Então, sobre emoções, para já é isto. Espero que tenha sido claro e espero que tenham percebido quais as ideias que tentei passar. Qualquer dúvida, mais uma vez, estejam 100% à vontade. Vou pôr aqui também alguns links que podem consultar sobre algumas outras formações de debate. Sobre moções e como fazer moções. Pronto. Então, sobre a adjudicação e sobre como valorizar. Há digamos que 5 princípios principais que eu identifiquei ao nós estarmos a adjudicar. O primeiro deles é a imparcialidade, e esse é absolutamente fundamental. Nunca valorizar um determinado debater porque ele é mais experiente. Por vezes, debaters muito experientes fazem debates péssimos e devem ser julgados por isso. Por vezes, debaters novatos fazem debates brilhantes e devem ser valorizados por isso e não pelas ideias que nós temos à partida deles. Portanto, ver cada debate por si próprio e julgá-lo como tal. Em segundo lugar, o segundo princípio do debate
é avaliar somente a lógica do discurso e as respostas que são dadas pelos oradores. Ou seja, o que nós estamos a avaliar é o conteúdo e não necessariamente a forma como os debaters apresentam as suas ideias. Ora, nós fazemos isto porque é óbvio que já vamos ser influenciados pela forma como alguém apresenta. A postura, a voz, a oratória, a confiança, a dicção com que alguém faz o seu discurso, obviamente que já nos influencia a aplaudirmos mais ou gostarmos mais de um determinado discurso. Portanto, o adjudicador, sendo imparcial, deve focar-se sobretudo no conteúdo argumentativo e nas respostas que são ditas pelos oradores. O terceiro princípio que eu identifiquei e que é muito importante e muitas vezes falha é que a discussão e decisão de um determinado resultado deve ser 15 minutos. Faz parte do jogo, tal como os oradores têm 7 minutos cada um para fazer o seu discurso, 7 e 15 no máximo. Obviamente pode haver uma pequena extensão, no máximo até uns 20 minutos. É muito importante que este tempo seja 15 minutos. Sobretudo porque a forma como se adjudica é estando atento durante o debate e assim que cada orador fala e o comparamos com os oradores que falaram anteriores a eles, nós temos uma mais clara... vamos tomando as nossas decisões se essa equipa deve passar à frente ou não de uma outra equipa. Ou seja, o tempo que estamos depois a discutir o posicionamento das equipas, no fundo já deverá estar pré-preparado assim que o debate acabe e todos os adjudicadores devem ter uma call, ou seja, os resultados do debate assim que o debate acaba e não passar demasiado tempo a olharem para as suas notas e a relerem as suas notas, porque o debate importante é o debate que está a ocorrer pelos oradores e não o debate do que cada adjudicador escreveu. Ok? Isto é de facto bastante importante e demasiadas vezes acaba a não acontecer. O quarto princípio é que vocês devem tirar notas dos discursos de todos os oradores, ou seja, todos os oradores, por mais que vos pareça relativamente irrelevante, têm o direito de que os adjudicadores estejam a tomar atenção ao que eles disseram e, portanto, por uma questão de respeito e para vocês próprios poderem conferir o que é que foi o debate enquanto estão em discussão, é que efetivamente o possam rever. O quinto princípio e princípio fundamental. Só conta para o debate aquilo que os oradores dizem. Ou seja, cabe aos oradores a responsabilidade de explicar os seus argumentos até um determinado fim. Ou seja, o adjudicador não deve explicar melhor ou acrescentar em relação àquilo que foi dito pelos oradores. Ou seja, se eles não chegaram a uma determinada conclusão, não devem ser os adjudicadores que chegam por eles a essa conclusão. E devem também ser os oradores que mostram porque é que devem ficar à frente de outras equipas. Ou seja, as métricas de comparação entre equipas e entre argumentos devem ser feitas pelos oradores e não pela mesa de adjudicação. Normalmente aquilo que nós devemos mais tomar em conta será uma explicação mais detalhada e mais bem analisada, assim como a expressão clara de porque é que o orador faz, de porque é que uma equipa deverá ficar à frente de outra. É isso que nós devemos sobretudo tomar em conta enquanto estamos a adjudicar um determinado debate. Sobre a adjudicação, para já, então, julgo que é isto. Mais uma vez, qualquer dúvida estejam 100% à vontade para perguntar. Eu pus duas pequenas formações, cerca de 1 hora cada, também nesta parte, para que possam ver, tirar algumas notas. A maior parte das formações, eu julgo que até todas elas estão em inglês. Espero que isso não seja um problema. Qualquer dúvida também, se for o caso, e nós poderemos ajudar e refazer a formação sobre temas mais específicos. Pronto. Outra das coisas que me pediram para falar foi táticas de gerir de nervos. Ora,
Isto nem sempre é fácil sobretudo, a melhoria vem com a experiência. Eu dividi esta ideia em dois termos. Um, gerir nervos para o próprio orador. Dois, gerir nervos num ambiente de competição. Ou seja, primeiro e segundo é mais para novatos. O segundo, o outro é mais em formatos de competição. Então, em formato em formato de competição. Muito importante para as sociedades e para tudo mais, e para as equipes, para quem organiza competições e mesmo para os debates de treino, manter um ambiente saudável, competitivo, obviamente, mas amistoso. Isto é realmente essencial de que toda a gente se sinta bem. Daí que seja fundamental que não hajam, durante o discurso de debate e mesmo fora destes espaços, situações de ataques pessoais, discriminações e outras questões, sexismos, etc. É muito importante que este ambiente se mantenha saudável, e isso ajuda bastante as pessoas a não se sentirem julgadas quando estão a fazer os seus discursos. Depois, durante torneios e não só, até para nós próprios, ter momentos de relaxamento é algo que ajuda, e momentos de brincadeira dentro da sociedade ajuda as pessoas a não se sentirem tão nervosas, porque faz mostrar que não é algo tão formal assim. No fundo, o debate competitivo acaba a não ser mais do que um jogo. E também em torneios é importante que os jogadores e os adjudicadores, obviamente, possam relaxar e tirar alguma das tensões. Também é fundamental não nos preocuparmos demasiado com os resultados de debate. No fundo, isto é só um jogo, e preocuparmos demasiado em se ficamos em primeiro, segundo, terceiro ou quarto não ajuda para nós próprios quando queremos fazer um discurso e queremos que esse discurso seja o melhor possível. Para oradores, então, não ter vergonha de errar. Acho que todos nós erramos, todos nós dizemos palavras que não era aquilo que nós queríamos dizer, todos nós nos confundimos ao longo dos nossos discursos. Temos o nosso discurso o mais estruturado possível provavelmente ajuda para que estejamos menos nervosos na hora de o ir expressar. Estar confiante nas ideias que estamos a transmitir. Tudo isso ajuda quando estamos a passar ideias. Não nos esquecer que toda a gente erra e que não é um problema particularmente grande se nós errarmos aqui. No fundo, isto acaba a ser uma preparação para o futuro, e não é um objetivo em si mesmo sendo um objetivo em si mesmo, em competições, etc. Mas, sobretudo, estamos aqui todos para aprender, e isso é o mais importante, e é só jogando o jogo, ou seja, debatendo, que melhoramos. Também, e isto é um truque engraçado, que é, manter os pés no chão, tentar manter a nossa postura, sei lá, agarrar uma caneta ou algo do género poderá ser útil. De preferência, não agarrem canetas destas, porque senão vão passar o vosso debate todo assim, enquanto falam. Outro dos truques interessantes é tentarem olhar nos olhos dos adjudicadores. Isto, às vezes, é um problema gigante, porque os oradores fazem caras e vocês ficam a pensar o que é que será que o adjudicador está a pensar, e só ficam mais nervosos. Um truque para isto é olhar assim, tipo, para o meio dos olhos, ou para aqui. Eles não vão saber que vocês estão a fazer isso, e é muito mais fácil para vocês se concentrarem em algo que não seja o olhar de julgamento dos oradores. Há várias formas de combater o stress, nem sempre é fácil, mesmo para oradores mais experientes. No fundo, pensarem que é só mais um debate é provavelmente a melhor forma. Pensarem que estão ali para aprender é outra das formas fácil, e tentarem transmitir a ideia de que fazendo debates e debatendo é a melhor forma de perderem esse stress. E o debate fundamentalmente vos irá ajudar em situações futuras, querem apresentações de estudo, de trabalho, entrevistas de emprego ou variedíssimas outras situações, ou quando têm de fazer um workshop destes em que são olhar para uma câmara. Pronto, passando à frente, e passando agora se calhar para partes mais de conteúdo de debate e para a estrutura discursiva. Então,
Outra das perguntas que me fizeram foi como dividir um discurso ou como estruturar os nossos discursos. Eu vou dividir isto em 2 pontos, mais ou menos. Um em estrutura, em como organizarmos as nossas folhas, como organizarmos os nossos discursos em si, e depois, em segundo, como organizar os nossos argumentos. Então, em primeiro lugar, como organizar um discurso. Algo que ajuda bastante, geralmente, é dividirmos o que é que vai ser o nosso caso e o que é que vai ser o nosso discurso para cada orador individual em folhas diferentes. Isto ajuda geralmente bastante, sobretudo para dedicarmos o tempo suficiente a cada ponto que estamos a debater. Então vamos pensar que temos uma primeira folha para a introdução, uma segunda, se calhar, para a refutação, depois temos os nossos 2, 3 argumentos no máximo, um também em cada folha ou em cada divisão, e por último uma conclusão do que estamos a apresentar. Sobretudo, se calhar, a parte em que vocês têm a vossa introdução, que não deve demorar muito mais do que 1 minuto e em que ajuda bastante vocês enumerarem à partida quais é que serão os vossos argumentos. Imaginemos o argumento 1 vai ser como isto vai melhorar a vida de uma determinada comunidade. O meu argumento 2 vai ser como, melhorando a vida dessa comunidade, melhoramos toda a economia do país. E pronto, tenho esses 2 argumentos. Porquê só ter 1 ou 2 argumentos e que eles estejam separados? Porque geralmente torna-se bastante difícil de analisar significativamente bem um argumento sem perdermos bastante tempo a explicar qual é a situação exata ou a situação genérica de que se trata, de que forma é que cada coisa vai contribuir para o sucesso ou insucesso dessa determinada medida ou ideia, ou do resolver desse problema. Ajuda bastante a serem bastante descritivos na forma como as coisas funcionam e serem claros na forma como apresentam cada coisa. Se tentarem trazer demasiados argumentos, mais do que 3, 4 argumentos, o que geralmente vai acontecer é que nenhum desses argumentos fica suficientemente provado e clarificado. Também ainda de estrutura, como vocês estruturam o vosso discurso, ter isso enumerado e esse, digamos que, índice do que é que irão falar é importante. Ter também um pequeno índice e as ligações mais óbvias do que será o vosso caso escritas ajuda, tipo, do que é mais importante ali falarem, salientando e fazendo aquilo que eu tinha falado anteriormente de flagging, do que é que vão ser os resultados, a quem é que afeta a situação de que estamos a falar. Irá ajudar ao vosso caso. Então, dividindo em introdução e em que vocês contextualizam sobre a situação que está a ocorrer ou sobre a situação do tema em específico. Uma segunda folha para refutação em que tem explanado o que é que os argumentos da outra equipe e os principais argumentos foram. Depois as folhas onde estão os vossos argumentos, que vocês já introduziram que iriam falar, e fazer a análise calma e cuidada de cada um deles, sempre explicando, estou a passar do meu... Então, já expliquei o meu ponto 1, vou agora passar para o meu ponto 2. Qual é o ponto 2? E fazerem a afirmação novamente de qual é o ponto 2. Não tenham grande medo de se repetirem, obviamente não demasiado, mas ajuda a voltar a chamar à memória a adjudicação que se poderá ter perdido de olhar para as nuvens ou para as formigas que estão a passar na sala eventualmente. Não, mas sem brincadeira, tipo, ajuda mesmo a chamar a atenção, porque no fundo, se alguém se perdeu,
relembrando quais é que eram os pontos para que vocês vão, mesmo que ele não apanhe o ponto 1, pode apanhar o ponto 2 e isso reforça o vosso caso. Obviamente, diferentes posições de debate, ou seja, primeiro-ministros, detenção ou IP, têm estruturas de discurso diferentes que devem salientar e que podemos explicar em mais detalhe, se quiserem. Dentro do próprio argumento, eu tenho uma nomenclatura, uma forma relativamente fácil de às vezes pensar os argumentos, que normalmente eu penso da seguinte forma. Digamos, penso isso em fail, ou seja, falhar, em inglês, F-A-I-L. Então a ideia fica a seguinte: frase em que vocês afirmam qual é a afirmação sumária que acaba a resumir a ideia que vocês querem fazer passar. Geralmente é uma excelente forma de darem nome ao vosso argumento e de se tornarem bastante claro aquilo que vocês estão a propor a provar. A de análise, parte provavelmente mais fundamental da vossa argumentação, que é como vocês explicam as dinâmicas que fazem com que determinada afirmação que vocês fizerem funcione, ou seja, a enumeração dessas premissas e a elaboração de como é que elas funcionam e provam a afirmação que vocês estão a fazer. Devem também ter uma ilustração. Essa ilustração pode ser um exemplo, essa ilustração pode eventualmente ser uma metáfora sobre a temática. No fundo, é algo que torna mais fácil de entender a ideia que vocês estão a tentar transmitir. Depois, como quarto ponto, ou seja, ligação, ou seja, o nosso L, a ligação é fundamental. A ligação é onde vocês mostram, ou voltam a mostrar, porque é que o ponto que vocês estão a trazer, o argumento que vocês estão a trazer, é importante e é fundamental para este determinado debate e para além disso, como é que ele se liga com argumentos trazidos pelas outras equipas. Então, frase, ou seja, a afirmação, resumo, digamos, do que é o vosso ponto, análise sobre essa explicação, uma ilustração de como é que efetivamente as coisas funcionam, como é que ocorreram numa determinada situação, e depois uma explicação de porque é que aquilo que estamos aqui a falar é efetivamente importante. De salientar, na conclusão do vosso discurso, ou seja, na conclusão, pensem que o último minuto, ou seja, o 6º minuto depois da palma, é particularmente importante para vocês sumariarem aquilo que foi o vosso caso, ou seja, então, eu neste caso expliquei-vos como é que funcionava esta determinada situação. Eu trouxe este ponto 1 que mostra como é que isto acontece, trouxe este ponto 2 que mostra porque é que isto é importante. E fazeria uma comparação com as outras equipas do debate em por que razão é que esses 2 pontos que vocês trouxeram fundamentais explicam melhor e resolvem melhor o status quo do que os pontos que estão a ser trazidos pelas outras equipas. Isto vai-vos ajudar a clarificar melhor e para vocês, enquanto oradores, conseguirem melhor mostrar à adjudicação porque é que devem então ganhar este debate. Pronto. Passando agora para algumas técnicas de argumentação. Vocês podem, obviamente, seguir tudo o que eu estou a falar no PowerPoint que está disponibilizado em PDF junto deste vídeo. Então, a primeira coisa a pensar é o tempo de preparação para o debate. Este tempo nós chamamos então de prep time, e neste prep time algo fundamental que vocês devem fazer é pensar quais é que são os clashes. Como eu tinha dito originalmente, o debate é uma guerra entre ideias. São ideias a chocar de um lado ou do outro. Nesse caso é importante vocês saberem quais é que são as armas que serão trazidas pela outra equipa. Então, quais é que serão os temas que serão abordados neste debate? Então, o debate não é sobre temas que ambos os lados concordam. O debate é sobre cada lado defender coisas que o outro lado vai ter de dizer que não concorda. Ou, à partida, deverá dizer ou deverá não concordar. E o debate é ganho exatamente nos pontos de discordância. Em quem é que explica melhor, porque é que num ponto de discordância o seu lado tem mais razão do que o outro. Para fazer isto, é então importante vocês pensarem
o que é que o outro lado irá dizer. Ou seja, se eu estou no governo, eu tenho que pensar o que é que a oposição vai dizer sobre esta temática. Isso ajuda sobretudo a vocês, desde o início do vosso debate e desde até antes de começarem o debate, estarem preparados para dar boas respostas às equipas do outro lado e para que o debate não acabem a ser 4 casos completamente separados, mas sim um debate muito disputado em que todas as ideias colidem umas com as outras e que o importante é mostrar argumentativamente e através de mais análise e mais destaque da comparação que existe entre as equipas, ou destaque dos pontos de choque que existem entre as equipas, mostrar porque é que o vosso lado deve então ficar à frente. Outra coisa que é muito importante é a caracterização. A caracterização também é argumentação e deve ser contabilizada como isso, e na caracterização é onde vocês descrevem melhor como é que funcionam cada situação, como é que determinados agentes se comportam, quais as suas motivações e de que forma é que determinadas políticas, ações, narrativas os irão afetar. E ajuda a nuancear também aquilo que é o vosso caso. Outra coisa, isto é absolutamente fundamental e a argumentação baseia-se nisso e é dessa forma que vocês fazem depois então esses 2 argumentos que ocupam 7 minutos, é porque vocês têm sempre de questionar cada afirmação que vocês fazem. Ou seja, o debate é baseado numa lógica de afirmação premissa, ou seja, nós fazemos uma afirmação, quais as premissas que sustentam essa afirmação para mostrar que essa afirmação é verdadeira, ou seja, perguntem sempre porquê que é verdade, porquê que interessa, porquê que vai ocorrer, porquê que este argumento importa mais do que o argumento apresentado antes pela equipa, ou seja, imaginem se vocês são o segundo governo, pela equipa apresentada no primeiro governo, ou porquê que importa mais do que o debate apresentado pela oposição. Vocês têm sempre de perguntar porque é que isto é verdade, porque é que isto interessa, porque é que isto é relevante, e assim mostram que aquilo que vocês estão a dizer é importante para o debate que estamos a ter e também vos obriga a explicar melhor todo o vosso argumento e a detalhar melhor toda a situação. O debate não é somente baseado em afirmações soltas, de conhecimento geral, isto funciona assim, e porque funciona assim toda a gente acredita que seja. Não, isso não era interessante, isso é o debate político que nós temos hoje em dia, que é pessoas a fazer afirmações sem as fundamentar ou explicar de porque é que elas interessam. O debate competitivo pretende fazer o oposto, que é dar a capacidade às pessoas para melhor explicar e fundamentar as suas ideias, e esse é que é o treino e o jogo que nós procuramos fazer. Também em argumentação e muito fundamental, impactos, procurar razões ou procurar coisas que esta moção vai afetar. Todas as ações trazem um determinado resultado, outcome, que vai levar a um determinado impacto sobre um determinado grupo. É importante sermos claros a identificar a quem é que interessa, a quem é que afeta, a quem é que beneficia de determinada medida, ação ou narrativa. Uma boa forma às vezes de identificarmos isso é pensarmos numa moção e pensarmos quem são os stakeholders que estão nesta moção. Ou seja, pensarmos quais é que são os grupos que vão à partida ficar ou não afetados sobre isto. Por exemplo, se nós pensarmos numa moção tipo esta casa apoia o comércio justo, ou seja, free trade, que é um modelo de comércio em que todas as pessoas do processo de formação recebem uma quantia igual, ou seja, o produtor, o armazenador, o processador e a pessoa que vende, imaginemos assim, recebem todos 25% cada um. E se nós fizermos então esta casa aplaude, ou esta casa implementaria o comércio justo a todas as transações comerciais. Se nós pensarmos quem são os stakeholders, ou seja, quem são os agentes importantes nesta moção, há vários grupos de pessoas que nós podemos ter em conta.
desde o consumidor, obviamente, ao vendedor, ao produtor, e aí podemos detalhar ainda mais, ao produtor em grande escala, ao produtor em pequena escala. Ou seja, quanto mais ao detalhe e ao fundo e ao pormenor muitas das vezes nós formos, melhor é para nós, no fundo, porque isso vai tornar o nosso caso mais real. E quanto mais real for, mais probabilidade acaba a ter de ganhar, porque mais fácil é de o justificarmos e de o pesarmos como sendo verdadeiro. Pronto. Acrescenta também aqui acrescentei uma formação específica, acho que é muito interessante, que é uma formação da Olivia, que vai ser CA dos europeus, de debate, e que se chama Seven Argumentation Mistakes, e que enumera explicando e de certa forma corrigindo alguns dos erros que muitas das vezes nós fazemos a argumentar, e como identificando-os, esses problemas, e como é que eles devem ser solucionados. Portanto, vão dar uma vista de olhos. Ok, eu estou mesmo prestes a terminar, e vou tentar fazer agora uma breve análise e sobre a refutação. Então, passando para a análise. Já agora vou fazer um acrescento só ainda sobre técnicas de argumentação, se calhar não tanto sobre técnicas de argumentação, mas sobre formas que facilitam para temas em que não tenham ideia nenhuma sobre o que é que sobre o que é que a emoção está a falar. Nessas temáticas, procurar os stakeholders dessa emoção ajuda frequentemente a encontrar a quem é que esta emoção afeta, e depois de encontrar a quem é que ela afeta, pensar de que forma é que ela afeta e de que forma é que isso pode ser melhorado. Uma outra forma é pensando, provavelmente a emoção, seja socialmente, seja politicamente, de forma religiosa, moral, ou qualquer outra... O moral há de afetar de alguma forma, e provavelmente está enquadrada em alguma destas temáticas. Portanto, se estiverem completamente perdidos, se pensarem em SPREM, SPREM, é às vezes uma boa forma de encontrarem em que é que esta emoção está enquadrada, e depois, dentro dessas temáticas, irem procurar agentes. Agentes ou stakeholders podem ser estados, podem ser grupos, podem ser qualquer coisa, e depois daí, tipo, alguns pesam mais do que outros pesam menos. Eu vou-vos fazer aqui um pequeno gráfico, que é às vezes para pensarem ao fazerem argumentos, que é, muitas das vezes vocês têm de pensar os vossos argumentos, basicamente, às vezes, quanto mais impacto um argumento tem, menos plausibilidade ele tem. Exato. Ou seja, isto de certa forma acaba a ser um gráfico, às vezes um bocado assim. Ou seja, se vocês tentarem ir para um grupo demasiado grande, não sei se está claro, se tentarem ir para um grupo demasiado grande, o que muitas das vezes acaba a acontecer é que se torna demasiado difícil de provar de que isso vai efetivamente acontecer, ou de argumentar que isso vai acontecer. Portanto, o truque é escolher alguma coisa. Isso, obviamente, se tentarem ir para algo demasiado real, às vezes pode, ou demasiado específico, às vezes pode ser difícil mostrar porque aquilo importa para o debate em questão. Portanto, o truque é encontrar algo no intermédio que sirva para o vosso caso. Ok, voltando novamente para análise e refutação. Então, eu identifiquei 3 tipos de análise principais: análise descritiva, indutiva e probabilística. Análise probabilística pediram-me para fazer também uma pequena explicação, e eu vou tentar. Análise descritiva. Análise descritiva é quando o orador descreve determinada situação, status quo ou agente. Isto serve para fundamentar afirmações, ou seja, no fundo, vocês estão a fazer uma descrição para depois poderem dizer este agente age desta determinada maneira. E isso basicamente serve de base
para vocês poderem fazer a vossa afirmação. Se vocês não fizerem essa descrição, a única coisa que vocês estão a fazer é fazerem afirmações que acabam a ficar no vazio e sem resultado prático e a não ser realmente argumentos. O segundo tipo são afirmações indutivas, análises indutivas. Basicamente, nós aceitando determinadas premissas, que se determinadas premissas sejam verdade, então vamos chegar a uma determinada conclusão. Isto é especialmente útil em debates de reflexão, ou debates mais valorativos, em que vocês estão a tentar induzir o orador, a tentar induzir a mesa a acreditar que as coisas estão interligadas e que fazer as ações de determinadas formas irá levar a determinadas conclusões. A análise probabilística acaba a inserir-se um bocado no meio disto. Basicamente, nós olhamos para a realidade, nós sabemos que na realidade existem vários cenários, então vamos tentar, digamos que, pesar um pouco todos esses cenários e mostrar porque que o cenário que nós estamos a defender é o cenário mais provável. Eu acho que a análise probabilística, geralmente, juntamente com a análise descritiva, o melhor tipo de análise a usar, porque a realidade é sempre complexa e existem sempre vários cenários. Muitas das vezes as nossas ações podem ter mais do que um resultado e desses resultados o que nós temos de ver é qual é que é o mais provável, porque esse mais provável é o que certamente interessará mais para o debate. Obviamente que provavelmente, se calhar o outro lado irá defender que um outro resultado é mais provável. Sei lá, por exemplo, esta casa apoia a cimeira entre o Trump e o Kim Jong-un, o gajo da Coreia do Norte. Sei lá, eventualmente neste debate tem equipas que irão dizer o acordo eles vão se encontrar e vão chegar a um acordo. Outras equipas que poderiam dizer a reunião vai correr super mal e vamos ter uma guerra nuclear. São ambos resultados possíveis. O que é preciso fazer é análise e explicação de porque um desses resultados é mais provável do que outro. E basicamente isto se resume. Este é um caso relativamente extremo, mas em vários cenários, em várias noções, há mais do que um cenário possível. É preciso provar qual é que é o mais provável e fica mais perto de ganhar quanto mais análise, explicação, caracterização, etc. derem para mostrar que o vosso cenário é o mais provável. Refutação. Refutação, existem várias formas de fazer refutação. Refutação é extremamente importante. É a forma como vocês mostram que estão a ganhar a outra equipa ou em que superam os argumentos de outras equipas. Também muito importante responder à refutação que for feita, sobretudo em segundos discursos, mostrar porque é que os vossos pontos ainda se mantêm. Mas na refutação, pronto, não respondam a demasiadas coisas, não percam mais de minuto e meio a fazer refutação, senão vai ser certamente tempo a mais. E eu penso quase sempre a refutação, e é muito importante para vocês pensarem a refutação numa forma de pirâmide. Eu vou-vos mostrar a piramidezinha que eu fiz, também está no PowerPoint. Espero que esteja visível. Basicamente, então, vocês têm nesta pirâmide as seguintes coisas. Então, princípios, análise, explicação, princípios, análise, exemplos e chat. No fundo, como é que isto funciona? Então, princípios é a parte basilar de cada caso. Os princípios são todos os argumentos que nós fazemos. Nós, para fundamentar um argumento, baseamos-lo numa determinada ideia, um princípio que geralmente a maior parte das pessoas acreditam. Isto sendo um pilar fundamental do caso e que fundamenta toda a ideia, se for destruído, o que acontece é que a argumentação que está a ser trazida por esse lado deixa de fazer sentido. O que é obviamente bastante bom quando vocês estão a tentar refutar uma ideia. O que é que isto implica, no entanto? Isto implica que essa fundamentação, que essa refutação seja bastante cuidada e trabalhada e bastante bem provada e explicada os passos com que vocês o estão a fazer.
Ou seja, que provavelmente demorar bastante tempo, muitos dos princípios, geralmente, ambos os lados concordam com eles. A segunda parte, e é provavelmente aquela que vocês certamente devem ir atacar, é a análise que foi feita. Geralmente a análise tem falhas lógicas, ou por mais pequenas que possam ser, há outros cenários possíveis, há outras questões que estão aqui a haver, ou que não foram respondidas. E é nessa mesma análise que vocês devem geralmente apontar a vossa refutação, explicando que há cenários alternativos, que as coisas não funcionam necessariamente assim, que determinado passo não foi explicado, e apontar as vossas baterias de refutação para a análise que foram trazidas pelas outras equipas. Onde é que vocês não devem, fundamentalmente, ir atacar? Em exemplos, geralmente as pessoas trazem exemplos, obviamente, para muitos dos casos, exemplos que se contrapõem, que são contraditórios, mas os exemplos não são fundamental ao determinar se uma equipa ganhou ou perdeu. Simplesmente ajudam, são ilustrações, como eu vos tinha falado, que não é o mais fundamental da argumentação de uma equipa. Portanto, no máximo que vocês vão fazer é trazer um contraponto, pôr as coisas um bocado na balança, mas não vos vai trazer uma vantagem fundamental sobre outra equipa. Aquilo que vocês não devem de todo atacar, e era a última parte da tabela, que eu chamei-lhe de shit. Shit é merda, em inglês. São as merdas que as pessoas dizem. Frequentemente em debates, sobretudo em debates com pessoas menos experientes, os jogadores trazem material que é completamente irrelevante para a discussão que está a acontecer, ou dizem coisas que não interessam. Os adjudicadores também sabem que elas não interessam, portanto não respondam, só vão estar a perder tempo, e não devem ser, nem pelos adjudicadores, nem por vocês, contabilizadas como material relevante. Portanto, não façam engagement, não deem respostas a isso. Pronto. Sumariamente, julgo que para já é isto. Qualquer dúvida, perguntem-me através de Facebook, através de e-mail. Estejam plenamente à vontade, sem qualquer restrição. Se quiserem que faça outro vídeo deste género, sobre algum tema em particular, estejam plenamente à vontade, tenho toda a disponibilidade. Espero que tenham gostado. Peço desculpa se algo não foi compreensível, ou por não ter utilizado mais exemplos que possivelmente teria sido útil. Qualquer questão, qualquer conselho que eu possa dar, estejam plenamente à vontade. Muito obrigado por me terem convidado. Julgo que é tudo. Um abraço, boa sorte e força nisso, porque o debate vale realmente a pena. Obrigado.